Olá, meu amigo, olá, minha amiga, paz do Senhor, tudo bem? Antes de qualquer coisa, escute isso. Eu tenho 3 tópicos para entregar para você. O primeiro tópico, muito bom. Agora, eu quero a sua atenção mesmo, é para o último tópico. Já pega a caneta, pega papel, se você ainda não ativou o sininho, ative o sino. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal, porque nós vamos conversar sobre um tema revolucionário. E também deixe seu comentário. Ao menos que for cair o seu dedo, então não faça isso, porque talvez você comentar, vai cair um dedo, vai dar um problema, mas se não for dar, comenta. Se não está gostando, comenta. Se estiver gostando, pode comentar também. Agora presta atenção no tema de hoje, a misericórdia revelada ao pecador. Logicamente, que eu estou falando sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia, ela acontece quando Deus não dá à pessoa que pecou o castigo que ela merece. Quando a pessoa peca, a pessoa erra e merece ser castigada, mas ela não recebe esse castigo. Isso chama-se misericórdia. Pegou aí? Já anota, pega a caneta e anota isso. A misericórdia, ela é revelada quando eu não recebo o castigo que eu mereço. Eu mereço ser castigado, mas eu não recebo o castigo. Deus pode me castigar, mas Ele não faz isso. Então isso é misericórdia. E agora, a graça. O que é a graça? A graça é um pouco diferente da misericórdia, mas todas as vezes que a misericórdia é manifesta, a graça também é manifesta. A graça é quando eu recebo aquilo que eu não mereço. Quando eu recebo a bênção que eu não mereço, isso é graça. E quando eu não recebo o castigo que eu mereço, isso é misericórdia. Vamos lá? Quando eu recebo a bênção que eu não mereço, é graça. Quando eu não recebo o castigo que mereço, é misericórdia. Pegou? Matéria de prova, já deveria ter assinado isso e anotado. Agora presta atenção porque vou tratar do Gênesis capítulo de número 3. Todos nós sabemos que o ser humano pecou. E pecar significa errar. Errar o alvo no sentido religioso. Pecar é quando você comete uma atitude, um pensamento, ou quando tem um sentimento que fere a santidade de Deus, então você pecou. Então você cometeu um pecado. O pecado é a coisa que Deus mais abomina, é a coisa que Deus detesta. Deus odeia o pecado, detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. E no Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos Deus criando todas as coisas. No capítulo 2, Ele está dando a continuidade e a conclusão de todas as coisas. Então Deus resolve criar a mulher. Deus havia criado o ser humano, mas o homem, depois Ele cria a mulher. O homem que Ele cria, Ele coloca em um jardim chamado Éden. A mulher, Ele já cria dentro desse jardim, dentro desse espaço. Agora presta atenção porque tem algumas coisas poderosas e lições profundas no livro do Gênesis. O ser humano pecou, ouviu quem não deveria. Olha que coisa. O ser humano que anda em pé começou a ouvir um réptil que rasteja. Olha a falta da lógica aí. Algumas pessoas cometem isso. Elas estão andando firmes com Cristo, em pé com Cristo, e elas param para ouvir espíritos malignos. Elas param para ouvirem pessoas que não têm o que passar. É por isso que o Salmo de número 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Conselho dos ímpios, ele não quer. O caminho dos pecadores, ele não permanece. Se ele entrar por um engano, ele já sai. E ele também não tem espaço na roda dos escarnecedores, aqueles que escarnecem de Deus, aqueles que escarnecem da fé, que escarnecem da palavra de Deus. Então, o pecado do ser humano já começa por ouvir quem não deveria ouvir, porque Eva para ouvir a serpente, e Adão para ouvir a voz de Eva, ao invés de conservar
a voz de Deus que havia dito para ele que não deveria comer do fruto, porque o fruto havia sido proibido, mas eles comeram. Quando ambos comem, eles percebem que estava nu, eles percebem que o diabo havia enganado. Preste atenção. A proposta do Satanás sempre é uma proposta que parece uma jogada, é uma proposta tola. Porque a proposta dele é o seguinte, se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Se você comer desse fruto, você vai ser semelhante ao Eterno. Veja que proposta maluca e sem graça. Porque quando Deus criou o ser humano, Deus já havia dito, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. O diabo queria oferecer aquilo que Eva e Adão já tinham, mas eles não pensaram nisso, porque a conversa estava muito envolvente. Às vezes, uma conversa com pessoas erradas, com seres errados, se torna tão envolvente que você esquece da sua identidade. Eles esqueceram da identidade, comeram do fruto. Quando comeram do fruto, eles ficaram semelhantes a Deus? Não, ficaram semelhantes ao diabo, desobediente, pecador, ficaram semelhantes ao diabo, condenado à destruição, como Satanás é condenado à destruição. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas a Bíblia diz que o Deus das misericórdias, ele estava atento àquele casal, estava atento a Eva e a Adão e Eva. Quando eles pecam, Deus já estava pronto para revelar a eles a misericórdia. Presta atenção, Deus não criou a misericórdia quando o homem pecou. Não. Quando o homem pecou, Deus revelou a misericórdia que ele já tinha. Apocalipse capítulo de número 13 e o verso 8 diz que o cordeiro foi morto na fundação do mundo. Quando Adão não existia, Eva não existia, os animais não existiam, Deus já havia sacrificado um cordeiro. O que é isso? Deus já havia se preparado, antecipado a redenção do ser humano. Ou seja, quando o ser humano peca, ele não pega Deus de surpresa. Você nunca vai pegar Deus de surpresa. Coloca na sua mente essa ideia de quando um pastor cai, um pregador cai, um líder decepciona, uma pregadora, uma profetisa, um profeta, quando erram, eles conseguem decepcionar as pessoas, conseguem surpreenderem uma convenção, conseguem surpreenderem amigos, conseguem surpreender até mesmo as pessoas que nem crentes são, mas nunca vão surpreender a Deus, porque Deus antecipa. Deus consegue ver o futuro nosso, dele não, porque ele não tem futuro. Deus criou o tempo, ficou fora do tempo para controlar o tempo. E o ser humano vive dentro do tempo. Agora, o Deus que está fora do tempo, ele além de controlar o tempo, ele também controla o ser humano. Ele lidera o ser humano. Então, olha o que acontece. Quando o homem peca, o ser humano peca, Deus já apresenta para ele o cordeiro. Deus, então, apresenta para ele o plano da salvação. Porque a misericórdia de Deus é assim. É por isso que antes mesmo que eu nascesse, Jesus já havia sido imolado na cruz do Calvário. O cordeiro morreu antes do meu pecado. O cordeiro já morreu para antecipar o meu perdão. Pastor, mas o senhor está falando da cruz e de Jesus. E quem nasceu antes de Jesus e pecou e morreu? Aí entra o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando o mundo foi fundado, um cordeiro já foi imolado. E aquele cordeiro já foi imolado para carregar pecados que a humanidade iria cometer. Mas aquele cordeiro morto na fundação do mundo é exatamente o tipo do cordeiro de Deus, que é Cristo, o seu Filho. Então, quando o ser humano peca, Deus lhe apresenta o cordeiro, a redenção. Mas Deus não só dá ao ser humano a redenção. Deus aparece no jardim do Éden. E quando Deus aparece, Deus chama Adão. O engraçado é que quando Adão pecou, ele saiu do ponto de encontro. Havia um ponto de encontro onde Adão e Deus se encontravam.
Deus e Adão se encontravam. Quando Adão peca, ele sai. E Deus? Deus não sai, Deus não muda. Deus vem no mesmo lugar, procurando Adão. Porque Deus não peca. Se Deus não peca, ele não muda. Se ele não muda, ele está no mesmo lugar. Quem muda é o pecador. É Deus dizendo: Adão, você mudou de lugar, mas eu não mudei. Eu estou no mesmo lugar te chamando. Eu vim te dar a minha presença. A ideia de que Deus não se apresenta ao pecador, que o pecador não tem a presença de Deus, aqui nesse texto o pecador tem, mas não a presença de Deus para lhe conferir poder. Ele não tem a presença de Deus lhe conferindo ousadia e autoridade espiritual. O ser humano aqui tem a presença de Deus. No Gênesis capítulo de número 3, a presença está lhe oferecendo a misericórdia, a graça, porque ali é misericórdia e graça, porque aonde a graça é liberada, a misericórdia também está sendo, e aonde a misericórdia está sendo liberada, a graça também, porque ambas, a graça e a misericórdia caminham juntas. Então, Deus dá ao homem a sua presença. Adão e Eva se escondem, e Deus faz o quê? Vem, eu quero vocês. Deus, nós pecamos, eu quero vocês na minha presença agora. Deus, nós erramos, eu quero você na minha presença agora. Eu quero você na minha presença, porque eu preciso te contar algo. Eu tenho uma saída para o pecado. Lembra todos os dias, só em Deus há uma saída para o maior problema do ser humano. E o maior problema do ser humano não é educação. O maior problema do ser humano não é saúde pública. O maior problema do ser humano não é segurança pública. Esse trio que as pessoas dizem que é nesse trio aonde estão os maiores problemas dos seres humanos, saúde, educação e segurança. Não! O maior problema do ser humano é um só: pecado. Quando foi que nós precisamos de segurança pública? Depois que pecamos. Quando foi que nós precisamos ter saúde? Depois que pecamos. Antes de pecar, nós tínhamos saúde. Quando foi que precisamos de escolas e perdemos muito da nossa potencialidade de entender as coisas, de aprender as coisas? Nós precisamos de tudo isso depois que pecamos. Antes de pecarmos, era Deus quem nos ensinava. Mas nós pecamos, perdemos essa comunicação. Perdemos essa comunhão, até que na cruz do Calvário ela é restabelecida. Então escuta, Deus chama Adão à sua presença. Vem, Adão, eu quero conversar com você. Escute, não foi Adão quem subiu ao céu para resolver o problema com Deus, mas foi Deus quem desceu à terra para resolver o problema com Adão. Então desperte, se prepara, abre os seus olhos para entender algo. Deus quer você na presença dele. Mesmo que você pecou e mesmo que você errou, ele está cheio de graça, cheio de misericórdia para lidar da sua presença, para comunicar com você a sua presença. É por isso que quando o mundo está tomado pelo pecado, Jesus vem, o Verbo se faz carne. Jesus vem dizendo: eu vim para dar aos homens a minha presença. Aos homens pecaram, vou derramar o meu sangue e perdoar os pecados. Os homens erraram, eu vou regenerar os homens. Eu vim para dar a minha presença. Lembra disso todos os dias. E terceiro, dá ao homem o seu melhor. Qual é o melhor de Deus? É o Cordeiro. Porque Jesus é o melhor de Deus e ele nos foi dado. É muito lindo quando você lê o texto, porque o próprio Deus disse: da semente da mulher, ou seja, vai nascer um, mas não é da semente de Adão. Vai nascer um, mas da semente da mulher. Como assim? É exatamente da semente de quem não tem semente, porque isso é um mistério. É o mistério do Verbo que se faz carne. E ele não é semente de um homem, é semente de uma mulher. Então, da semente da mulher vai nascer um. E esse daí vai ferir a cabeça. O governo do inimigo vai ser ferido.
E esse que vem, a semente da mulher, vem para resolver o problema. Quem Deus está nos entregando? Seu Filho amado, Jesus Cristo. Então a misericórdia de Deus, ela consiste em Deus dar a nós o seu melhor. E o melhor que Deus tem para dar a nós não são carros, casas, dinheiro, essas coisas são boas, mas não é o melhor de Deus. O melhor de Deus para nós não é a fama, o poder político. O melhor de Deus para nós chama-se Jesus Cristo. Então presta atenção, quando a misericórdia de Deus é revelada ao pecador, é Deus antecipando a redenção no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É dando ao homem a sua presença. É Deus se manifestando e dizendo: Adão, venha até a minha presença. A minha presença vai propor a você a minha misericórdia e a minha graça. É Deus dando ao homem o seu melhor. Por isso, olha o que Jesus disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe, ative o sininho, deixa aí o seu like. Se não quiser também, não deixa, mas deixa o seu comentário. Se o seu dedo for cair, deixa não. Mas se não for cair, se inscreva no canal, deixa o seu comentário. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro. Fique na paz do Senhor.